Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. O nome da vez é Pedro, atacante do Flamengo, que estaria no meio de um verdadeiro furacão após um suposto caso de doping. É isso mesmo que você ouviu. O craque rubro-negro, tão idolatrado pela torcida, pode estar enfrentando um período sombrio em sua carreira por conta dessa notícia que, até agora, é um rumor que ganhou força e tem deixado muita gente preocupada. Segundo as primeiras informações que começaram a circular, um exame antidoping teria dado positivo para substâncias proibidas, o que já coloca o jogador numa situação delicada com a CBF, claro, com os fãs que sempre o viram como um exemplo dentro e fora de campo. Os bastidores do Flamengo, segundo fontes não oficiais, estariam em alerta máximo. Embora o clube ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o caso, o que se comenta é que Pedro estaria suspenso preventivamente enquanto toda a investigação corre a passos largos. Imagina só o impacto disso na equipe, que depende tanto do talento do atacante para manter sua força ofensiva. A expectativa é que, se confirmado o doping, a punição será dura, com um ano de afastamento das competições oficiais, o que deixaria o Flamengo sem um dos seus principais nomes por praticamente uma temporada inteira. Será que o clube vai conseguir superar essa tempestade? Ou será que essa crise pode abalar ainda mais a relação do jogador com a torcida? Por enquanto, o clima entre os torcedores está dividido. Muitos ainda se recusam a acreditar na notícia, achando que pode ser apenas um boato malicioso criado por inimigos do Flamengo ou mesmo da carreira de Pedro. Outros, mais realistas, já começam a aceitar que, se for verdade, o jogador terá que arcar com as consequências e dar um tempo para refletir sobre os próximos passos. Afinal, doping no futebol é uma acusação séria e pode manchar para sempre a reputação de qualquer atleta. E aí, será que Pedro vai conseguir reverter essa situação ou o futuro dele no Flamengo está cada vez mais incerto? O que está claro é que essa história vai longe, e os próximos capítulos prometem ser ainda mais intensos. Enquanto isso, no cenário esportivo, essa notícia tem provocado uma verdadeira avalanche de comentários entre jornalistas, ex-jogadores e especialistas. Muitos questionam o impacto dessa possível suspensão no desempenho do Flamengo, que já enfrenta uma temporada cheia de desafios. A ausência de Pedro poderia obrigar o técnico a mudar toda a estratégia de ataque, buscando alternativas que nem sempre trazem o mesmo resultado. Além disso, a questão do doping levanta dúvidas sobre a preparação física e o acompanhamento médico que os atletas recebem dentro do clube. Será que houve falhas no controle interno? Ou será que o jogador tomou alguma substância por desconhecimento? As especulações são muitas, e por enquanto, só aumentam o mistério em torno do caso. Nas redes sociais, a repercussão também é gigante. Torcedores, influenciadores e até celebridades se posicionaram rapidamente, com opiniões que vão do apoio incondicional a Pedro até cobranças por transparência e rigor na apuração dos fatos. Alguns usuários até começaram a mobilizar campanhas pedindo que a verdade venha à tona o quanto antes, para que o jogador possa ter sua chance de se defender. Já outros não perdoam, questionando a ética do atleta e temendo que o escândalo manche a imagem do Flamengo, que já passou por outras turbulências nos últimos anos. Essa mistura de esperança e desconfiança mantém o assunto em alta, deixando claro que o futebol brasileiro vive momentos de muita tensão e expectativa. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos bastidores do departamento jurídico do Flamengo, o burburinho é intenso. Fontes próximas ao clube revelam que os advogados do jogador estariam trabalhando contra o relógio para tentar reduzir o impacto da suspensão ou, pelo menos, conseguir um efeito suspensivo que permita Pedro continuar jogando enquanto o processo não se encerra. A estratégia seria buscar uma reavaliação dos exames, questionar a metodologia usada e levantar possíveis falhas na coleta do material. Se der certo, Pedro poderia voltar a campo rapidamente, mas o caminho é cheio de incertezas e dependerá muito da boa vontade das autoridades esportivas. A verdade é que todo mundo está na expectativa, porque a imagem do atleta e a reputação do clube estão em jogo.
Do lado dos adversários, claro, o cenário não poderia ser mais favorável. Rivais históricos do Flamengo já começaram a se movimentar, imaginando como tirar proveito desse momento de crise do time carioca. Afinal, perder um jogador de peso como Pedro pode significar abrir espaço na briga por títulos e até influenciar diretamente em decisões dentro das competições nacionais e internacionais. É um jogo de estratégia que vai além das quatro linhas, onde o timing para explorar uma situação como essa pode definir quem sai na frente na temporada. Assim, o impacto do suposto doping pode reverberar muito mais do que só no elenco do Flamengo, atingindo toda a dinâmica do futebol brasileiro. No meio disso tudo, os torcedores mais fervorosos do Flamengo têm mostrado uma mistura de descrença e frustração, mas também uma força enorme para apoiar o jogador e o clube. Muitos acreditam que, se Pedro realmente errou, ele tem potencial para se reerguer e voltar ainda mais forte. A história do futebol está cheia de exemplos de atletas que enfrentaram crises, mas conseguiram dar a volta por cima, mostrando resiliência e superação. Será que essa pode ser a chance do atacante provar sua força mental e reconquistar seu lugar não só no time, mas no coração da torcida? Essa expectativa cria um clima de suspense que mantém todos atentos ao desenrolar dos próximos capítulos. Por fim, o que resta agora é aguardar os desdobramentos oficiais. A CBF e a Federação Internacional de Futebol devem emitir posicionamentos nos próximos dias, e o Flamengo deve anunciar sua postura sobre o caso. Enquanto isso, a torcida, a imprensa e os especialistas continuam a especular, imaginando cenários, consequências e possibilidades. Uma coisa é certa, o futebol brasileiro está prestes a viver uma das crises mais surpreendentes dos últimos tempos, e o nome Pedro está no centro desse furacão. Resta saber como essa história vai terminar, se com um reinício triunfante ou com um capítulo difícil para o atacante e o clube. A verdade, como sempre, deve surgir aos poucos, enquanto o burburinho só aumenta. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!